Graças a Deus, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, a mim que fala, Bispo Michel, e através desse canal que você seja grandemente abençoado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te guardar, que Deus venha prosperar todos os teus caminhos, em nome de Jesus. Você e a sua família, em nome do nosso Senhor Jesus. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilhe, tá bom? Que Deus venha abençoar muito mais a sua vida, para o crescimento, o crescimento desse canal, levando a palavra da salvação, a palavra do arrependimento, a palavra que traz resultado na vida daquele que crê. E se você crê, em nome de Jesus, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer no nome do Senhor Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Estou aqui com a palavra do Senhor no Novo Testamento, em João capítulo 3, que fala, se caso você tenha a Bíblia, eu quero que você acompanhe comigo, tá bom? Pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo, por gentileza, se caso for possível, se caso você tiver próximo da sua Bíblia. Então, diz assim, João capítulo 3, no versículo 3, olha o que o Senhor Jesus fala, preste muita atenção, olha o que ele fala aqui. Jesus respondeu e lhe disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí você me pergunta, bispo, para quem o Senhor Jesus estava falando nesse momento? Jesus estava falando para um homem chamado Nicodemos. A Bíblia diz que esse homem era um dos fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, um sacerdote, que conhecia as Escrituras, só conhecia. Como hoje existe, muitas pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, ou até mesmo você, caso você conhece a palavra, lê a palavra, você conhece versículo, capítulo, mas isso não é o suficiente. Não, isso não é o suficiente. Conhecer a Bíblia, até Satanás conhece melhor do que eu, melhor também que você. Quando Jesus falou isso para Nicodemos, quando ele falou dessa forma, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, o que é nascer de novo? Uma pessoa nascer de novo é uma pessoa que se arrepende. Ela se arrepende dos pecados dela. Ela se arrepende da vida a qual ela estava vivendo até então. Até então ela não conhecia Jesus. Ela só ouvia falar. Mas a partir do momento quando um ser vivente, uma alma vivente passa e ouve a voz do Senhor e ela se arrepende, então nesse momento acontece um novo nascimento. Acontece porque a salvação da alma requer o arrependimento. Porque se não tiver arrependimento, não tem como você entrar no reino de Deus.
Você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. E para você nascer de novo, requer sacrifício, requer que você renuncie. O próprio Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, fala a respeito disso. Eu não estou inventando nada, está escrito na Bíblia. Que Jesus falou bem assim, lá em Lucas, né, fala a respeito disso. Eu não estou lembrado mais ou menos onde que Jesus falou para os discípulos dele, né? Em Lucas, deixa eu ver se aqui eu encontro que Jesus fala a respeito que aquele que quer me seguir, negue-se dia por dia e toma a sua cruz, né? E nega a sua própria vida. E aquele que não negar a sua própria vida não pode ser o meu discípulo. Então, você já entende que Jesus, a salvação, meus irmãos, é algo muito sério. Hoje a gente percebe que o amor de muitos nossos irmãos, de muitos cristãos, estão se esfriando. Muitas pessoas estão se esfriando na fé, se desviando, e a maioria delas, infelizmente, estão dentro da casa de Deus, estão perdidas como uma dracma. Eu não posso aceitar isso na minha vida, jamais, eu não quero isso na minha vida. E tampouco eu quero na vida de uma pessoa, seja uma pessoa pior, seja o meu pior inimigo, eu não quero isso para ele. Eu não quero. Eu não desejo isso para ninguém. Mas a pessoa lá, Jesus nos ensina, a Bíblia é como um mapa, né? É como uma bússola, né? Se você sabe mexer numa bússola, você sabe o que é uma bússola? Quem se viu o quartel sabe. Então, quando você está no mato, né? Você está sendo instruído ali, sendo orientado o que você deve fazer. Quando os soldados vão para um treinamento, né? Quando entra no quartel, passa por esse procedimento, eles vão para a boina, e lá na boina eles são ensinados, a gente é ensinado a mexer em arma, atirar e fazer tudo isso. E ali você também recebe uma bússola para você andar no meio da mata. E ali você recebe o treinamento, né? A orientação daquelas pessoas que são capacitadas, sargento, soldados, né? E ali, se você absorver aquela instrução, você não vai se perder naquela mata. Pelo contrário, a bússola, né? O que você aprendeu, você vai colocar em prática. E você não tem como se perder na mata. Assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor é assim na nossa vida. Se eu ouço ela e pratico, então não tem como jamais eu me desviar, eu me enfraquecer na minha fé, mesmo eu passando por luta, por guerra, mas o Senhor Jesus vai me ensinar a lutar, porque está escrito. O Senhor é o Senhor de guerra. Então, jamais eu vou me afastar dos caminhos de Deus, jamais eu vou esmorecer na minha fé, porque a palavra de Deus é como uma bússola. Se você souber mexer numa bússola, no mato, você não se perde, porque ela vai te levar no caminho certo, aonde você deve ir. Mas se você não souber mexer, você vai ficar andando em círculos. Você está entendendo? Assim é a palavra de Deus. Se você só é ouvinte, eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, até Satanás conhece, o diabo conhece tudo isso. Satanás ele conhece da Bíblia. Então, não somente você deve conhecer, você deve ser ouvinte, você deve ser praticante da palavra do Senhor. Você deve praticar, porque a palavra de Deus diz que a fé vem de ouvir a palavra. A fé vem de ouvir a palavra. E você tem que colocar em prática. Jesus, ele disse que aquele que ouve, né? Aquele que ouve
as minhas palavras e guarda e a pratica, ele é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. A tempestade veio, a chuva veio, mas porém não caiu. Aí Jesus fala mais do homem, o homem sensato. O homem sensato é aquele que edificou a sua casa na areia, a chuva veio, a tempestade derrubou, né? E foi grande a sua ruína. Então, da mesma forma, a palavra. Se você não viver a palavra conforme Jesus manda, ordena, que Jesus não manda em ninguém. Ele ordena a gente praticar a palavra. Então, se você obedecer a palavra de Deus, então não tem como nada na sua vida dar errado. Tudo vai dar certo. Mas vai ser um mar de rosa? Não. Vai ser guerra, luta, perseverança. Tem pessoas que não vão acreditar em você, tem pessoas que vão zombar da sua fé. O diabo vai usar mãe, usar pai, vai usar quem for. Não tem bom não. Ele vai usar. Então, mas temos a palavra. Temos a palavra para vencer. Você tem a palavra para vencer. Então, para que você nasça de novo, quando Jesus falou para Nicodemos, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí ele fala, disse Nicodemos, olha o que Nicodemos fala: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Isso é ignorância, né? Isso é ignorância, como Nicodemos, sendo um homem conhecedor da palavra de Deus, só conhecedor, não praticante, que é uma diferença, né? Quando a pessoa diz que conhece, mas não pratica, a Bíblia diz que ela se torna mentiroso. Então, em ignorância, isso aí a gente entende que a pessoa não tem o Espírito Santo, né? A pessoa que age dessa forma. Então, versículo 5, Jesus fala, respondeu, em verdade te digo, né? Jesus falando para Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Quer dizer, ele está falando sobre batismo, né? O Senhor está falando sobre batismo nas águas, arrependimento, salvação. Você está me compreendendo? Então Jesus está falando para você, meu irmão. De repente você até se batizou. Você diz que se batizou, mas você só tomou um banho. Porque você continua, me perdoe a falar isso para você, mas eu estou falando a verdade. Você continua sendo a velha criatura de antes. Você continua sendo carnal, religioso, desobediência, né? Você continua fazendo as velhas práticas. Quer dizer, você só tomou um banho. E Jesus está dizendo na palavra dele, assim como ele falou para Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, não pode obter a salvação. Não entra, não vai entrar. Aí Jesus fala, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quer dizer, os que estão na carne não entendem das coisas de Deus, mas os que estão no Espírito entendem. Com outras palavras, o que está na carne, ele não consegue obedecer a palavra e nem praticar, mas o que está no Espírito, mesmo ele sendo chamado a atenção, mesmo ele não aceitando, mas ele entende, ele é guiado pelo Espírito, então ele vai obedecer. Obediência. Então você já entende, quem anda na carne não obedece, mas quem anda no Espírito obedece a voz do Espírito Santo. Você está me compreendendo? Então aí você já entende, para que você entre no reino de Deus, seja salvo, você deve ter que sacrificar, você deve renunciar, você deve se voltar verdadeiramente para Jesus, entregar sua vida para Jesus, porque
Eu não estou falando aqui de religião, não estou falando disso, eu estou falando de Jesus, estou falando da palavra, a palavra da salvação, a palavra que cura, a palavra que liberta. Essa palavra que você está ouvindo, eu ouvi também, e essa palavra me libertou, essa palavra me libertou, e essa palavra continua me libertando, essa palavra continua me sarando, essa palavra continua me purificando, essa palavra continua trazendo a existência de Deus na minha vida. Eu sou grato a Deus pela palavra dele na minha vida. Então, não é Deus que vai te condenar, não. É o teu pecado que você comete. Você quer ver o reino de Deus, você quer que a tua alma seja salva, então você tem que nascer de novo. Você tem que parar de se prostituir. Você tem que parar de roubar. Você tem que parar de deixar o orgulho, a prepotência, a vaidade. Você tem que parar desse ato que você está fazendo. Porque a Bíblia diz, nada oculto que não venha a ser revelado. Então Deus fala contigo, homem. Deus fala com você, Deus fala comigo, Deus fala conosco. Deus está falando comigo, está falando com você. Eu seria um hipócrita falando isso. Deus está falando também comigo. Para entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que abandonar o pecado, abandonar malícia, mentira, para que você entre no reino de Deus. Você está me compreendendo? Então você já entende. Aqueles que estão na carne não conseguem obedecer. Tudo para eles é ofensa, estão me humilhando, estão me sacaneando, dói tudo. Mas aqueles que andam no Espírito, o desejo dele, o temor, a obediência na vida dessas pessoas. Então, meu irmão, eu convido você, não importa a sua crença, você é católico, você é espírita, não. Deus é só um. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Escute bem, Deus não faz acepção de pessoas. Eu não estou pregando aqui uma religião para você. Eu estou pregando, falando de Jesus para você, da salvação. Te arrependa quando há oportunidade. Volte ao Senhor Jesus. Deus, a Bíblia diz que o Senhor fez nós como semelhança. Nós somos semelhança. Você é semelhança de Deus. Você não é semelhança de Satanás. Você é filho de Deus, filha de Deus. E Deus, ele tem um propósito, uma promessa. Qual é a promessa? A promessa dele não é riquezas desse mundo, não. A promessa maior que Deus tem preparado para os seus é o Espírito Santo. Você tendo o Espírito Santo, você tem tudo. Não pense que Deus, o Senhor Jesus falou, Jesus fala, eu não vim para o mundo para julgar o mundo, mas sim para salvar o mundo. Mas se as pessoas não se arrependerem, elas não vão ser salvas. Se não parar de adorar imagens, esculturas, se não parar de fazer os deuses estranhos como o seu Deus, não, isso não vai levar à salvação. O próprio Deus não aceita que adore ele em imagem. Deus não aceita isso, não. Então, para você adorar a ele, você tem que crer. Crer e obedecer a voz dele. Então, eu convido você a estar hoje conosco na Igreja Nacional de Santuário de Deus, no Bairro Terra Nova. Todos os domingos nós temos culto aqui. Terça-feira do Milagre Imediato, quarta-feira, quinta, sexta e domingo de manhã às 7 horas da manhã a primícia e domingo à noite às 18h30, tá bom? Você é o nosso convidado especial, venha estar conosco, venha se alimentar dessa palavra na tua vida. Te arrependa quando há oportunidade, te volta para Jesus, entrega a tua vida, deixa esse pecado de lado, deixa essa prostituição, esse lebianismo, deixa essa praga para lá. Você não nasceu, você nasceu homem, você não nasceu mulher. Deus não escolheu isso para você.
Deus não escolheu essa vida para você, não. Jesus falou: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Alegria é o Senhor na nossa vida. Então, abandone esse pecado, abandone essa maldição da sua vida. Se volte para Jesus. Jesus ama você, para que depois você não se arrependa. Ninguém me falou nada, ninguém me avisou, mas através desse canal eu estou te avisando. Deus está dando uma oportunidade para você se voltar, nascer novamente, se arrepender, buscar Ele. A palavra dele diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Então hoje você vai estar recebendo a água do altar. Eu quero que você traga uma garrafa para você receber a água do altar. Você vai estar recebendo, eu vou estar ali determinando a bênção de Deus na tua vida, fazendo uma oração de fé, porque eu tenho fé para te abençoar, em nome de Jesus, tá certo? Que Deus venha abençoar a sua vida abundantemente, em nome de Jesus. Compartilhe com seus amigos, ajude o canal a crescer a divulgação da palavra do Reino de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do nosso Senhor Jesus. Não sofras mais. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá certo? Deixe o teu comentário, seu nome para oração, que eu estarei orando por você, em nome de Jesus.